Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Fabmar. Muito bem, voltamos à nossa sessão. Nós paramos aí, estamos em discussão e debates, o item 65 da pauta, a relatoria do conselheiro Luciano, a contribuinte é Borlen S.A., e nós estamos discutindo, Luciano, na proposta dele, dar provimento de forma que o valor principal dos juros inseridos no parcelamento devem ser deduzidos do imposto de renda, contribuição social, nos termos do artigo 344 do Regulamento de Imposto de Renda. Os debates foram feitos, várias posições, e agora, não havendo mais ninguém para se manifestar a respeito, eu vou colher os votos de cada um. A proposta do relator. Júlia, você levantou a mão novamente? Ou é da outra vez? A proposta do relator, como eu disse, é dar acolhimento no sentido de acolher os juros e o principal dos autos de infração previdenciários como dedutíveis do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Marco. Presidente, o relator está dando provimento nos termos do voto dele, né? No final lá que ele entende que é totalmente dedutível, né? Dá provimento de forma que o valor principal e os juros inseridos no parcelamento para ser deduzido. Eu entendo, conforme apropriando-me de boa parte das discussões anteriores, eu entendo que não está bem claro nos autos, tá? Que essas parcelas são deduzidas. Tá? Por quê? Porque dedutíveis agora, nesse momento, porque eventualmente já foram contabilizados outra hora, no ano de competência devido. Então, eu entendo que o auto não há condições agora de verificar, a gente já teve essa condição de olhar o auto de infração do INSS, e há parcelas ali que a priori realmente seriam dedutíveis agora, mas há outras que a priori há dúvidas. Então minha sugestão, em divergência ao relator, bom voto, a gente já discutiu bastante, de convertermos em diligência para a unidade de origem, verificar dentro dos valores autuados o que já estava contabilizado no seu devido momento lá. E aí a parcela que não estava contabilizada, aí seria verificado a sua dedutibilidade ou não, com base no 344 do RIR. Tá? Então, para não ficar uma situação meio genérica, uma discussão abstrata, porque são várias informações nesse auto de infração do INSS, não é apenas uma matéria, são várias matérias, e algumas são coisas que, a princípio, aparentam ser coisas que já estavam contabilizadas na época, não teria sentido agora dar nova dedução disso, do contribuinte. Então, voto no divirjo no sentido de converter em diligência. Bacana. Eu vou com o relator. Eu acho que não existe a necessidade, porque o auto de infração não tratou sobre a necessidade prévia de uma anterior provisão ou não desses débitos. Isso está extrapolando os limites, os contornos do auto de infração. A matéria que deve ser tratada aqui é em relação à dedutibilidade de débitos que foram parcelados. Então, ele está pedindo aqui o principal e os juros. Não trata de multa. Então, a necessidade, se foi ou não, antigamente, contabilizado ou deduzido pelo contribuinte na época do INSS, na época das contribuições previdenciárias e todos os tributos, isso já extrapolou os limites dos autos. Isso deveria vir, se tivesse que vir, no próprio relato da infração, e não veio, porque senão ele teria falado, olha, além de tudo, além de ser indedutível a questão do parcelamento, ou seja, o principal e os juros, ele também já contabilizou e já fez essa disposição, ele já deduziu essa despesa anteriormente. E isso não veio no auto de infração. Isso não trata no auto de infração, essa questão. Essa questão está vindo por uma presunção nossa, construída aqui nesse momento, que não consta nos autos. Então, nesse caso, eu vou acompanhar o relator. Evandro? Conforme eu verifiquei lá no termo de verificação, no auto de infração, na verdade, trata-se de uma provisão que foi feita e essa provisão não foi revertida, né? E eu preciso de esclarecimento daquela provisão para saber se ela é dedutível ou não. Em princípio, para mim, não é dedutível aquela provisão lá, do jeito que foi feita, né? Mas eu vou acompanhar a divergência do Marco em função, pela diligência para esclarecer. Júlia?
microfone. Com a divergência. Iágaro. Acho que pela não ter filmado, não consegui ter concluído sobre a decisão da VRJ, ela parece que ela fala de multa. Eu acho que é mais prudente fazer uma diligência, mas só ter mais certeza do que nós estamos tratando aqui da nova reversão da provisão. Então, eu vou com a divergência. Bárbara. Eu acho que é pacífico aqui, que todo mundo concorda que a dedutibilidade existe, mas existe essa dúvida em relação ao que seria incluído nisso, né? Então, eu acho que é prudente se fazer a diligência e aí eu acompanho a divergência. Eu também vou com a divergência, no sentido de tudo já foi falado, não quero repetir, apenas fazer mais um esclarecimento. O lançamento feito pela fiscalização da Receita, ele entendeu que é tudo indedutível. Então, quando o pagano levantou a hipótese, não disse o que não. Não, o fiscal da Receita entendeu que é tudo indedutível exatamente em função daquilo que o Evandro falou. É uma provisão indedutível. Então, eu vejo que a diligência é altamente salutar, até favoravelmente ao contribuinte, para que possa esclarecer, afinal de contas, aquilo que é dedutível. Porque, pelo auto de infração do fiscal da Receita, tudo aquilo é indedutível porque o contribuinte fez uma provisão que ele não reverteu. Então, nesse sentido, eu voto pela diligência e eu faço o voto vencedor disso, viu, Luciano? Tá bom? Quanto à maioria de votos convertido em diligência, eu vou fazer o voto vencedor dessa diligência. Julgamento encerrado. Passamos ao item 88. Luciano, é o último seu de ontem que nós estamos fazendo hoje, em função dos problemas que você teve de acesso, né? Tá. Esse processo é muito grande, porque em função do tempo exíguo aí, antes do almoço do Fabimar lá em Brasília. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui, presidente. Não, presidente, é pequeno. Então vamos fazê-lo. É o item 88 da pauta, da autoria do conselheiro Luciano, contribuinte recorrente, Carrefour. Vamos lá. Vamos lá, item 88, Carrefour Comércio Industrial Limitada, trata-se de um recurso voluntário, o objeto do processo é não homologação de compensação em virtude de pagamento indevido ou a maior de CSLL, PIS e COFINS. Foi apresentada uma manifestação de inconformidade, alegando basicamente que haveria crédito de 8.139,16, apresentou a retificação da declaração e juntou os comprovantes. Foi basicamente isso. A DRJ julgou pela improcedência, alegando que a distinção entre pagamento indevido e retenção indevida, sendo que na retenção deve a pessoa fazer prova do ônus, com base no artigo 166 do CTN, que é aquele caso de retenção de contribuições. E que a DCTF foi retificada apenas após a ciência da decisão recorrida, mas não é suficiente para comprovação. O recurso voluntário, o contribuinte alegou que o julgamento deveria ter sido convertido em diligência, a Receita deveria ter intimado o contribuinte para a entrega da documentação, com base na verdade material. A imprecisão da DCTF não pode impedir a reforma do despacho decisório, pois foi feita a comprovação. E que a diligência pode sanar dúvidas em relação à tempestividade. É tempestivo, também atende os requisitos de admissibilidade. Partindo agora para o item 4, parágrafo 10. O recorrente alega que pelo fato da documentação apresentada não ter sido aceita, não ter sido intimada a entregar documentos, nem efetuada a diligência, teria havido cerceamento de sua defesa. Não se vislumbra que tais argumentos sejam procedentes, pois, inicialmente, a documentação apresentada como prova foi aceita pelo DRJ. Entretanto, foi tida como insuficiente a comprovação dos fatos. Tal afirmação corrobora com a ementa da decisão, a qual foi transcrita acima. É-se constatar ainda que a autoridade fiscal não tem a obrigação de intimar a todos os contribuintes, mas tão somente se houve dúvida sobre determinada situação, o que no presente caso não houve. A ausência de comprovação sobre fatos ocorridos não se confunde com a necessidade de intimação do contribuinte, de forma que ele comprove o alegado. Igualmente, o que ocorre com a conversão do julgamento em diligências.
A ausência da comprovação não se constitui motivo para a realização delas, nos termos do artigo 18 do Decreto 70/1935. Inicialmente, cumpre observar que não houve, na manifestação de inconformidade, requerimento de realização de diligência por parte do contribuinte, restando assim a possibilidade de realizá-la de ofício, quando os julgadores entenderem necessário. Como não foi o caso, não há motivo para entender que a defesa do requerente foi cerceada, não se constituindo, assim, motivo para a reforma da decisão. Ressalta-se que o manifestante teve a possibilidade de juntar todos os documentos que entendesse necessários à comprovação do seu direito. Juntou, porém, apenas a retificadora e os comprovantes de pagamento. Comprovação e diligência. Item 5, parágrafo 13. Afirma ao contribuinte que os documentos constantes nos autos são suficientes para comprovar o seu direito, até porque a imprecisão da ADCTF não pode resultar no não recolhimento do direito creditório. Ressalto que é necessária a conversão no julgamento de diligência. Há de se reconhecer que equívoco em DCTF não tem o condão de impedir automaticamente o reconhecimento do direito creditório pleiteado. Contudo, a mera retificação da declaração não se tem mostrado suficiente para comprovar tal direito, especialmente nas instâncias de julgamento. Neste sentido, tem se manifestado o CARF. Apresentei aqui a jurisprudência. Foi o que ocorreu. O recorrente não apresentou em nenhum momento documentação que pudesse comprovar o seu direito, mas tão somente se limitou a alegar que o teria e que a retificadora da DCTF assim o comprovaria. Tendo isso em vista, não deve ser acolhido tal argumento. Quanto à diligência, merece o argumento o mesmo desfecho. De acordo com o artigo 29 do decreto, o julgador pode formar livremente sua convicção, sendo-lhe permitido determinar as diligências que entender necessárias. No presente caso, não há necessidade de diligência, mas sim a ausência de comprovação, a qual, nos termos do artigo 373 do CPC, bem como dos artigos 15 e seguintes do Decreto 72, deveria ser apresentada pelo recorrente. Quanto ao princípio da verdade material, este certamente é aplicável ao processo administrativo. O referido princípio, resumidamente, tem como fundamento o fato de que a verdade real, ou seja, a dos fatos efetivamente ocorridos, se sobrepõe à verdade processual, que diz respeito aos fatos indicados no processo, a qual pode se mostrar incompleta ou equivocada. Contudo, o princípio não tem o condão de alterar o ônus da prova. O lançamento de informações equivocadas em declarações apresentadas pelo contribuinte demanda a comprovação da origem do crédito. Isto ocorre porque há incongruência de informações, consequentemente se suprime a certeza e a liquidez do crédito. Para que estas características sejam percebidas, não basta que sejam apenas as declarações retificadas, pois se houve erro uma vez, o que impede que houvesse novamente, assim, é necessário que se demonstre a origem do crédito, com documentação contábil. Ao contribuinte incumbe essa tarefa, pois é ele quem está alegando a existência do direito. Diante do exposto, não devem os argumentos de defesa ser acolhidos. Aí eu repeti aqui na conclusão, né, diante do exposto. Então, deixa eu mudar. Diante do exposto, mostra o sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, de forma a manter a decisão da DRJ pelos fundamentos expostos. Ou seja, falta de comprovação, presidente. Tem preliminares que você rejeitou também, né? Luciano, seu microfone está fechado. Perfeito, o senhor gosta que sempre coloque sobre as preliminares, né? Eu vou mudar isso aqui também. Costumo colocar, né? Não é nem tanto relevante colocar o conhecer do recurso, porque o pessoal, até nessa reunião que nós tivemos essa semana, né, foi também colocado isso, que essa parte de conhecer do recurso é mais afeta a Câmara Superior. Nós nem precisamos nos manifestar, porque no momento que nós estamos julgando, nós já estamos conhecendo. Então, essa parte nem é tão importante. Não é, precisa, mas não é tão importante. Mas as preliminares seria bom colocar. Não todas, só não precisa dizer quais são, só rejeitar as preliminares, tá? Tá. Proposta é negar provimento. Alguém quer falar? Falta de prova. Marco. Acompanho. Pagano. Acompanho. Vando. Acompanho. Júnior. Acompanho. E Ágaro.
Oi, Iago. Está sem microfone. Tá sem som, Iago. Eu acompanho. É que eu liguei e desliguei muito rápido, eu acho. Você falou, você desligou mais do que falou. Bárbara? Acompanho também. Bem, unânime. Obrigado pelo provimento. São 11h45. Eu não sei se querem fazer mais um. Pagano, agora já tem os seus processos novamente. O primeiro processo que teria aí seria o 94, Infoshop Informática. Se você disser que isso a gente consegue fazer de uma forma tranquila, a gente faz nas almoços. Presidente, só uma observação. Hoje eu estou disponível até às 13 horas, tá ok? 13 horas? Perfeito. Isso. Então tá ótimo. Então a gente vai avançar um pouco, tá bom? Pagano, então vamos lá. Item 94. Infoshop. Ele é um processo de simples nacional, de exclusão do simples, né, nacional, devido à constatação de débitos sem exigibilidade suspensa. O ato declaratório de exclusão do simples nacional a partir de 1/1/2013, né, com base no artigo 17, inciso 5º da Lei 123/2006, e a linha D, inciso 2 do artigo 73, concomitante com o inciso 1º de 76 da resolução, em face dos seguintes débitos não previdenciários em cobrança na PGFN. Aqui estão os débitos que eu colacionei. O interessado tomou ciência da ADE, né, e em constatação ao ADE de 6/12/2012, onde a recorrente alega que os débitos foram originados por erro, império de compra constante de processos administrativos com manifestação de conformidade pendente de análise. E 2, afirma também que possui crédito declarado e pedido de restituição também pendente, no qual foi indicada a compensação dos débitos. Após a contestação, foi proferido despacho decisório, em 29 de novembro de 2014, que manteve a exclusão sob o fundamento de que as 3 inscrições que estão ali indicadas não haviam sido regularizadas dentro do prazo de 30 dias da ciência da ADE. Vejamos a parte do despacho que nos interessa. Então, aqui, analisando analisando os fatos relatados pelo contribuinte e comparando-os com todos os registrados nos sistemas, pode-se constatar que o contribuinte foi cientificado ADE através de via postal em 9/10/2012, tendo a partir desta data 30 dias para regularização das pendências. Apresentou impugnação tempestiva, em consulta aos sistemas da dívida ativa, verificou-se que nem todas as inscrições foram regularizadas no prazo determinado pelo ato declaratório citado, conforme telas anexas às folhas 51 e 71 resumidas abaixo. Então aqui vocês estão vendo que teve compensação de ofício, né? Só que essa compensação do débito foi feita em 3/2/2013, ou seja, ela foi, segundo a fiscalização, posterior aos 30 dias da ciência da ADE. Tá? Então, são essas 3 compensações que estão em amarelinho aqui. As outras compensações, só para vocês ficarem a par, foram todas feitas antes do período de 30 dias da citação do ADE. Em seguida, a recorrente ofereceu manifestação de conformidade, alegando que os débitos estavam sob processo de compensação e que todos foram quitados. A DRJ proferiu o acordo, manteve integralmente a exclusão do simples, entender que a recorrente não teria regularizado os débitos inscritos em dívida ativa dentro do prazo legal, nos termos do artigo 6º, inciso 2º da resolução. Basicamente, esse é o relatório. Posso passar o voto? Então, vocês entenderam, né? Existiam compensações, cujas quais o débito não foi homologado, e um pedido de restituição em paralelo a isso. Certo? Todos os débitos foram compensados, só que 3 débitos deles foram compensados em período posterior aos 30 dias do ADE, a citação do ADE. O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. Como a matéria dos autos trata apenas de exclusão do simples nacional e a recorrente e o argumento de defesa em série recursal é apenas relativo ao pagamento do débito por meio de compensação por pari de comp, entendo que a solução da lei trata estritamente da análise da prova do pagamento com a compensação de ofício e do prazo para a regularização do débito.
Consta nos autos, conforme esse decisório, que os débitos inscritos em dívida ativa da recorrente foram quitados / compensados de ofício pela fiscalização em 13/8/2013, ou seja, fora do prazo de 30 dias previsto no ADE para a regularização das pendências. No recurso voluntário, a recorrente relembra informação confirmada, inclusive pelo via-acórdão recorrido de que em 14/1/2010 havia transmitido pedido de restituição de número 61, final, número 6157, que consta no processo de final 2011-38, ao qual foram relacionadas diversas descompras. Do valor pleiteado, R$ 34.096,50, a autoridade lançadora deferiu 33,605,005, em folhas 9600102. Dentre os descontos relacionados, estão os que cuidam dos débitos inscritos em dívida ativa, que foram o motivo para a exclusão da recorrente do Simples Nacional. Após efetuadas as compensações a ele relacionadas no PER, a autoridade lançadora, com base no saldo remanescente sobre o dito PER, compensou de ofício, em 13/8/2013, data em que a inscrição foi extinta, os débitos inscritos em dívida ativa que ensejavam a exclusão do Simples. Dessa forma, entendo que o via-acórdão recorrido deve ser reformado por dois motivos. O primeiro é que, no momento em que foi proferido a DEA, existia processo de restituição do crédito que visava posteriormente compensar os débitos inscritos em dívida ativa que ensejaram a exclusão do Simples. Ou seja, no momento em que foi editado a DEA, existia processo administrativo de restituição / compensação, suspendendo a exigibilidade do débito. Em segundo lugar, como consta a prova consistente nos autos de que a recorrente quitou os débitos que o ADE apontou como abertos e não suspensos durante o andamento do presente processo administrativo de análise de exclusão, mesmo após o prazo de 30 dias para regularização, entendo que a ADE deve ser cancelado, pois acredito que o processo suspende os efeitos da exclusão até o seu término. Aí vem a minha tese, vai precisar ler a tese do pagamento posterior? É aquele caso seu, que você adota, não é isso? Porque aqui tem uma questãozinha a mais, que existiu o processo de perda-de-comp, pedindo restituição, só que o débito estava em aberto, aí teoricamente vocês teriam que ver isso. Então tá, lê essa parte. Não, essa parte eu já li, já passei. Então, mas o que você tem de ver, o que você acha que muda em relação a isso? O que mudaria a sua tese em relação a isso? Não, a minha tese, nada, porque eu vou dar independentemente dos 30 dias. Deixa eu só terminar de ler aqui o voto. Então, o que acontece é o seguinte, como eu entendo que os débitos foram quitados, mesmo após os 30 dias, no dia 13/8/2013, eu vou dar provimento ao recurso. Essa data de quitação que foi feita a compensação de ofício pela fiscalização em 13/8/2013, ela é posterior aos 30 dias do ADE. Tá? Isso não muda nada, meu voto continua no sentido de que eu vou dar provimento porque foi quitado mesmo durante o processo. O que pode mudar para vocês é o seguinte, existiu um pedido de um PER, um pedido de restituição de um crédito, que foi feito várias compensações. Dentre essas compensações estavam todas aquelas lá que eu indiquei no meu relatório, só que elas só foram compensadas no dia 3 delas, só foram compensadas no dia 13/8/2013, que foi depois do prazo de 30 dias. Só que o processo de perda-de-comp, que estava pedindo a compensação desses processos de compensação, ele já existia antes de ter sido proferido a DEL. E aí eu entendo que, no caso de vocês não acompanharem meu voto, vocês teriam que analisar se existia ou não essa suspensão da exigibilidade por meio do processo de PER, que pediu, em si, com consequência, pediu PER e a compensação de diversas de compras. Se esse processo administrativo suspende ou não a exigibilidade do crédito. É isso que vocês têm que analisar. Para o meu voto, como existiu o pagamento, mesmo posteriormente ao prazo de 30 dias, eu estou dando provimento. Você entendeu? Mas nesse caso tem uma peculiaridade. A compensação não era antes da exclusão? Então, o PER foi feito antes. As de comps, eu acredito que vieram em sequência, entendeu? Antes de ser expedido o ADE. Para mim, isso é o fator determinante, se a decomp é antes depois, Elas são antes. Só que o que acontece, as de comps não foram homologadas a priori.
elas só foram homologadas de ofício pela fiscalização no dia 13/8, 3 delas, você entendeu? Porque sobrou crédito no pedido de restituição, ela pegou e foi lá e compensou. A priori, a primeira decisão da compensação foi de negar provimento à homologação, foi não homologar o crédito. E aí foi por isso que eles foram inscritos em dívida ativa, você entendeu? O débito. Sim. O pagando, mas no momento em que foi proferido o ADE, não tinha decisão não homologando, não, né? Ou já tinha? Já tinha decisão não homologando, entendeu? Já, as decisões não homologaram, aí o débito foi automaticamente inscrito em dívida ativa. Aí o que acontece? Sobrou crédito do PER. Aí a fiscalização foi lá e fez a homologação, a compensação de ofício. Só que aí foi depois dos 30 dias do prazo do ADR, entendeu? Porque tinha sobrado, no PER tinha sobrado o crédito. Tá, mas no momento em que foi proferido o ADE, a compensação já tinha tomado bomba e o débito não tinha nada com suspendendo a exigibilidade dele, não é isso? Então, aí, segundo a fiscalização, não tinha, entendeu? Tinha só a defesa do PER. Ok. Bárbara? Quer falar? Não, era mais ou menos a dúvida que a Júlia teve. Eu estava sem entender se existia decisão anterior ou não da DECOMP, mas aí eu acho que ele já esclareceu. Alguém mais? Após o relator, com essa colocação que ele fez, desse fato novo, dar provimento dentro da tese que ele sustenta. Nós já conhecemos. Marcos. Quais são os problemas que nós temos aqui? Eu estava olhando aqui o processo. Eu acho que é um pouquinho diferente do que o colega costuma decidir. Não é uma coisa tão simples aqui, porque as Não, eu quero dizer o seguinte, eu acho que só me dizer, Marco, eu disse que o Pagano, a tese do Pagano, é essa que ele sempre teve, só que ele trouxe um fato novo, é isso que eu quis dizer. Sim, é isso que a gente está analisando agora, presidente. Pelo que eu estou entendendo, assim, havia uma DECOMP anterior que foi, despacho decisório foi não homologada, e ela depois, os débitos nessa DECOMP, os débitos que ensejaram a exclusão estavam nessa DECOMP. Aí esses débitos foram inscritos em dívida ativa. Aí os mesmos créditos foram depois reconhecidos, é isso? Aí os créditos foram reconhecidos no pedido de restituição e os 3 débitos que não tinham sido reconhecidos foram todos compensados. Você entendeu? Com essas de contas que ele tinha apresentado e tinha perdido. Mas eu só não entendo como é que esses créditos foram... sim, porque daí ele indeferiu a DECOMP e ele apresentou no pedido de restituição, foi isso? Foi. E qual foi o motivo para ele ter sido reconhecido posterior e não ter sido reconhecido no primeiro momento? Né? O motivo eu não sei te dizer agora, eu não me atentei a esse fato, mas segundo a recorrente foi erro de preenchimento em DCTF. E agora, os 3 débitos que ocasionaram realmente o problema, né, que foram reconhecidos de ofício pela fiscalização posteriormente ao despacho decisório, eles foram reconhecidos de ofício pela própria fiscalização. Desculpe interromper. O prazo de regularização era 8 de 11 de 2012, tá? Tem 2 ou 3 DECOMPs aí na história. Uma delas, pelo menos, o despacho decisório saiu antes desse prazo. E ele só foi inscrito em dívida ativa e ele só foi regularizado depois. Então, é exatamente isso. Então, na realidade, o débito não estava mais suspenso, né? Exatamente isso. Ele não entrou com manifestação, ele foi intempestivo na manifestação de conformidade. PDCOMP, até eu estava lendo aqui rapidamente aqui. Então, a PDCOMP de final do processo final 40, tá? Que tem esse problema. A PDCOMP final 51, a decisão dela foi 28 de 4 de 2011, quer dizer, bem antes. Então, a decisão da DRJ analisou esses momentos do PDCOMP e considerou o fato de ter apresentado o PDCOMP como suspensivo da cobrança do débito. Tá?
Só que as Perdecops, as decisões delas foram exaradas e tomadas ciências antes do prazo de regularização. Então, na realidade, assim, e ele perdeu o prazo para apresentar a manifestação de conformidade. Então, perdeu o efeito suspensivo. Aí elas foram para a cobrança intimidativa, e só lá no ano seguinte, em 2013, agosto de 2013, a intimidativa que ele pagou. Então, nesse período ali, entre a ciência do ato de exclusão do Simples, que é outubro e novembro de 2012, elas não estavam sob efeito suspensivo nem pela Perdecomp e nem outro, nem pela discussão. É que nesse período, ele tinha entrado com ele entrou com pedido de PER, você entendeu? Exatamente nessa data que eu falei aqui. Ele entrou em 14/1/2010 com o pedido de PER. Não, esse é outro Perdecomp. Esse é o PER. Eu estou falando até de um Perdecomp aqui. Esse PER é o que compensou as outras compensações que não haviam sido homologadas. Foi esse que trouxe o crédito, que foi compensado de ofício posteriormente, isso o Marco tem razão, posteriormente ao despacho decisório. Mas foi esse PER. Esse PER ele entrou antes. Que sobrou crédito. Isso. Sobrou o crédito do PER. Entendeu? Então, assim, a única coisa que poderia dar algum problema, que vocês teriam que analisar, de fato, os PER-de-compos anteriores, ele não apresentou manifestação de conformidade. Posteriormente, logo em seguida, ele apresentou um outro PER com crédito, que foi antes também do despacho decisório, e pediu a compensação desses débitos de novo. Você entendeu? Só que esse pedido foi depois da data. O PER apresentou mas aí o PER é pedido de restituição, não tem nada a ver com débito. Então, é isso que eu estou falando, é o pedido de restituição. É só o PER. É só o PER. Não, é assim... Aí não suspende o débito. Eu tenderia a concordar com o relator se já tivesse uma recompensa anterior com aqueles débitos, por alguma razão, alguma equipe no julgamento, ela foi indeferida, ainda que tivesse perdido o prazo, mas assim, que tivesse um ato constitutivo para extinguir aqueles débitos que foram escritos em dívida ativa. Teve um ato constitutivo, mas foi posterior ao prazo de 30 dias, entendeu? Entendi. Então permanece a tese do pagano. Entendeu? Por isso que eu vou na minha tese, entendeu? Só estou explicando isso para vocês. Não, poderia ter mudado desse ponto de vista. Poderia ter mudado se realmente tivesse o efeito suspensivo aí, tivesse suspenso a exigibilidade, mas parece que não é o caso. Então, o pagano mantém a posição dele, os demais acho que nós já votamos várias vezes, né? Todos concordam que tem que ser negado por meta. De acordo, é isso? Então tá. Júnior, voto vencedor, que já tem fazemos esse também. Julgamento encerrado, seguindo, esse foi o item 94, 95, pagano. Progresso, Comércio e Madeiras Limitada. Esse é... Vamos lá. É mais um pedido, é mais um processo de Simples Nacional, que decidiu manter o indeferimento do pedido de inclusão retroativo ao Simples Nacional da recorrente devido à constatação de débitos sem exigibilidade suspensa. O parecer CEORT de 13/91/2013, de folha 53 e 55, e do despacho da de folha 56, ambos proferidos pela sessão da CEORT, não acolheram o pedido de inclusão do Simples, com data retroativa a 1/1/2007, protocolado pelo contribuinte em 31/1/2007. O pedido foi indeferido sob o argumento de que, embora a empresa satisfizesse as condições para inclusão no Simples na data de seu pedido de inclusão retroativa, formalizado em 31/1/2007, existiam óbices que a impediram de ingressar nesse regime de tributação quando fez a sua opção em 24/1/2007. Cientificada do parecer e do despacho decisório, a pessoa interessada apresentou em 3/10/2013, por intermédio do procurador legalmente constituído, a manifestação de conformidade, onde na peça
de defesa apresenta o patrono da empresa, protesta e requereu o pedido de inclusão do Simples em 24 de 2007, que o prazo final para a opção do Simples esgotaria em 31 de 2007 e que nesta mesma data, em 31 de 2007, foi conseguido o parcelamento dos débitos que impediram sua inclusão no Simples por meio do processo administrativo final 2006 e 2009. Tá? Dos que o prazo final à opção do Simples foi dia 31 de 2007 e que nessa data a empresa preencheu os requisitos para a inclusão do Simples. Sustenta que a Lei 9.317 de 96 não prevê análise. Isso aqui são pedidos, eu vou direto aqui. Isso aqui é o resto das alegações feitas em impugnação, que a gente vai ver mais lá para baixo. Ato contínuo, a DRJ proferiu o acordo manter integralmente o indeferimento da reclusão no Simples Nacional, por entender que a recorrente não teria regularidade dos débitos dentro do prazo legal e que por isso teria direito de entrar no Simples apenas no ano subsequente, registrando a seguinte emenda. Tá? De forma resumida é isso. Então, só para os colegas entenderem, antes de eu entrar no voto, a recorrente fez um pedido no dia 24 de 1, foi indeferido porque ela havia débitos, né? E dia 31 de 1, ela parcelou e foi conferido o parcelamento a ela, e ela pediu o pedido de inclusão retroativa no Simples, a partir de 1 de 1 do mesmo ano. Foi negado. Negado porque na época existiam débitos e o despacho decisório negou por inexistência de débitos. A DRJ entendeu o seguinte: por mais que você tenha em 31 de 1 de 2007 regularizado, né, suspendido o débito por meio do parcelamento, como você tinha no primeiro pedido no dia 24 de 1, você tinha pendência, essa pendência você só vai poder, apesar de estar regularizado, você só vai poder entrar no Simples Nacional a partir do ano seguinte, com base no dispositivo lá, que depois eu vou ler para vocês, que agora eu não lembro de qual. Resumidamente, foi isso que aconteceu nos autos. Tá. O recurso voluntário tem prestígio e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. A matéria dos autos trata apenas do pedido de inclusão retroativa ao Simples Nacional da recorrente desde 1 de 1 de 2007, sendo que o argumento de defesa é apenas relativo ao fato de que ela quitou os débitos até 31 de 1 de 2007, ou seja, dentro do prazo previsto na legislação para inclusão no regime simplificado. Consta nos autos, conforme o despacho parecer folha 53 e 56, que a recorrente fez o pedido de inclusão no Simples Nacional em 24 de 1 de 2007 e tal pedido foi negado devido à existência de débitos junto à PGFN. Em seguida, a recorrente parcelou, quitou os débitos e fez novamente pedido de inclusão retroativo em 31 de 1 de 2007, ou seja, dentro do prazo, dentro do mês de janeiro do ano de 2007. Desta feita, como a recorrente parcelou ou quitou os débitos antes do dia de 31 de 1 de 2007, ela requer a inclusão no Simples Nacional de forma retroativa desde 1 de 1 de 2007. Importante ressaltar que não constam dúvidas nos autos de que a recorrente realmente parcelou ou quitou os débitos antes do dia 31 de 1 de 2007, fato inclusive confirmado pelo parecer CIOR de folha 53 e 55. O pedido de inclusão retroativa foi feito em 31 de 7 de 2007. O pedido de inclusão retroativa foi feito em 31 de 1 de 2007. Foi indeferido apenas pelo... O pedido de inclusão retroativa feito em 31 de 7 de 2007 foi indeferido apenas pelo fato de que, no momento em que a recorrente fez a sua opção ao Simples Nacional, em 24 de 1 de 2007, constavam débitos em aberto, nos termos do artigo 9º, inciso 15 da Lei 9.317/96. Aqui, desculpa, é 31, não é 7 não, é 31 de 1 de 2007, tá? Só para corrigir. O acordo recorrido foi no mesmo sentido do parecer CIOT e do R-Despacho decisório, afirmando que, como a recorrente tinha débito em aberto quando se fez a opção em 24 de 1 de 2007, e por tal motivo não poderia mais ser incluída no Simples Nacional neste ano de 2007, de forma retroativa. Conforme entendo que o despacho decisório, como veio a acordo recorrido, deve ser reformado, eis que a recorrente tinha regularizado os débitos até 31 de 1 de 2007. Vejamos. Aqui eu vou fazer a leitura porque, como o despacho decisório e o acordo entenderam que ela só podia entrar no ano seguinte,
Eu vou fazer a leitura dos dispositivos, que é importante para a gente entender a fundamentação do meu voto. Acerca do prazo de que dispõe o recorrente, a cada ano, para realizar a opção do Simples Nacional, o parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Complementar 123 de 2006 assim dispõe. A opção do Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa de pequeno porte dará-se-á na forma a ser estabelecida em ato do comitê gestor, sendo retratável para todo o ano calendário. A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia, até o último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção, ressalvado disposto no parágrafo 3º deste artigo. O Comitê Gestor do Simples Nacional dispôs sobre a forma do ingresso no regime especial da Resolução 94/2011, cujo artigo 6º estabelece. A opção do Simples Nacional dará-se-á por meio da internet, sendo irretratável para todo o ano calendário. Aí eu vou pular o primeiro. Bom, vou ler o primeiro, né? A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia útil do ano calendário da opção, ressalvado disposto no artigo parágrafo 5º. Parágrafo 2º, enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção, o contribuinte poderá, inciso 1º, regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingressar no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção, caso não as regularize até o término desse prazo. Em relação à Lei Complementar 123 de 2006, as vedações ao ingresso do Simples Nacional e a exclusão do sistema estão previstas nos seguintes artigos. Artigo 17. Não poderão recolher impostos e contribuições da forma simplificada em pequena empresa de pequeno porte, inciso 5, que possua débito no Instituto de Seguridade Nacional, com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Artigo 31. A exclusão da microempresas, empresas de pequeno porte do Simples Nacional, produzirá efeitos, na hipótese do inciso 5 e 16 do caput 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de 30 dias, contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Conforme se pode verificar acima, esse procedimento de inclusão do Simples Nacional é regulamentado pela Lei Complementar 123 de 2006 e a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que determinam que a opção ao Simples Nacional é condicionada à inexistência de débitos não suspensos e que seja feita até janeiro do respectivo ano, ou seja, 31 de janeiro. No presente caso, a recorrente parcelou os débitos e fez sua opção / pedido de inclusão no Simples Nacional até 31 de setembro de 2007, ou seja, respeitou as regras impostas pela lei. Ademais, a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 608 de janeiro de 2006, em seu artigo 16, parágrafo 1º e artigo 17, inciso 1º, determinam que a inclusão no Simples se dará a partir do primeiro dia do ano calendário da opção. Vejamos. A opção pelo Simples dará-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e pequena empresa de pequeno porte no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, quando o contribuinte prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto impostos, os quais é contribuinte, ao porte da pessoa física, a pessoa jurídica, e parágrafo 1º, que é o que nos importa. A pessoa jurídica inscrita no CNPJ formalizará sua opção para adesão ao Simples mediante alteração cadastral. O artigo 17. A opção exercida conforme o artigo 16, definida para todo o período a que corresponde, a que corresponder e submeterá a pessoa jurídica sistemática do Simples inciso 1º, a partir do primeiro dia do ano calendário da opção, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 16, se aquela for exercida no mês de janeiro. Assim, como a recorrente fez o pedido inicial em 24 de 1 de 2007 e posteriormente parcelou / quitou os débitos até 31 de 1 de 2007, e no mesmo dia fez novamente o pedido de inclusão retroativa desde 1 de 1 de 2007, entendo que seu pedido de inclusão retroativo do Simples Nacional desde 1 de 1 de 2007 deve ser deferido. Desta forma, reforma o despacho decisório de acordo recorrido para dar provimento ao pedido de inclusão retroativa ao Simples Nacional da recorrente desde 1 de 1 de 2007. Pelo provimento do recurso voluntário. Presidente. Pagano. É Simples Federal aqui, mano. Simples Federal. Sistemática aqui é outra. Não, presidente, deixa eu ver aqui. É 2007, é Simples Federal aqui. Olha o parecer CO, tem as folhas 60.
Foi 59, na verdade. 59, 60, 61. Então, E ver também a decisão da DRJ, é Simples Federal. O Simples Nacional começou em julho de 2007. Em janeiro de 2007 ainda era Simples Federal. O Simples Nacional foi em julho. Então foi isso, presidente. Eu acho que eu me equivoquei no voto, então. Deixa eu ver aqui. Por que eu achei que era Simples Nacional, hein? Porque a gente tem julgado, de cada 200 processos, 199 é Simples Nacional, né? Foi 2007, né? 2007 era o ano de transição, né? Foi transição, né? Porque isso Foi em julho. Em julho que mudou para Simples Nacional. Ô, Pagano, aí você pode fazer o seguinte, podemos fazer uma vista em mesa aqui, como praticamente o entendimento é quase o mesmo, né? Você tenta dar uma olhada nessa legislação da 9317 e ver se adapta ao que você disse, e depois a gente volta ao processo, tá bom? Uhum. Que na verdade é Simples Federal mesmo. Deixa eu ver aqui. Estão de acordo os colegas da mesa? Não, estou de acordo. É que, na verdade, assim, essa questão do efeito retroativo, da opção retroativa, era essa dúvida que eu estava, porque na 9317 não havia, né, essa possibilidade, que era a decisão da DRJ. Né? Pois é uma mudança, né, de entendimento total, né? Deixa só, Deixa eu entender uma coisa. A decisão da DRJ, ela usou os mesmos dispositivos que eu usei, né? Não, ela fala da 9317. Deixa eu ver aqui. É a lei do Simples Federal. o Iagro, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas tem uma decisão da Câmara Superior que fala dessa questão da inclusão retroativa, e aí já acho que, inclusive, pode ajudar o Pagano aqui, e eu acho que ela está fazendo referência ao Simples Federal, que é essa 9101 002383. Vamos compartilhar a tela aí para a gente ver? Como é que faz isso, gente? Eu não sei. Júnior, só que é o seguinte, independentemente disso favorecer o entendimento do Pagano, o voto tem que se mudar, porque todos Claro. É só porque o Iagro ficou na dúvida sobre a questão de se na sistemática anterior tinha possibilidade. E aqui ela está falando o seguinte, essa decisão: a possibilidade de inclusão retroativa no Simples foi criada pela própria Receita Federal, que é o órgão competente para disciplinar o registro de informações cadastrais. Entre ela, aquela que dizia respeito à opção do Simples, nos primeiros anos de sua implantação. Cite-se o parecer COSIT 60, de 1999, o ato declaratório interpretativo da Secretaria da Receita Federal, número 16, de 2002, e a solução de consulta interna, COSIT, número 21, de 2003. É com base na orientação normativa contida nestes atos que o acórdão admitiu a inclusão retroativa. Você quer o número, Iago? Dá para compartilhar isso aí na tela? Como é que eu compartilho, gente? Eu sou um dinossauro, me explica aqui. É ali na setinha. Do lado do botão vermelho sair, tem uma setinha apontando para cima. Clica nela e ela vai te dar a opção de qual tela você quer compartilhar. Né? Aí você compartilha esse arquivo que você acabou de ver. O meu não é do lado do sair, não. O meu é do lado do microfone, do ativar o mudo. Tem a setinha. Dos dois, né? Entre os dois. Fala para ele assim, que botão? Quando é nem botão. Né? Peraí, só um minutinho. Tem que mudar a dissertação aí, que está tudo citado na... Tem que mudar a legislação toda. Sim, mas de qualquer maneira, se tiver essa possibilidade da inclusão retroativa, se for o ocorrido foi exatamente isso, o contribuinte pagou até dia 31 de janeiro, for permitido a inclusão retroativa, mas, Ciccone, o caso do Pagano tem IN, tá? IN é bem clara isso, eu olhei lá. Eu até admiro a DRJ só se baseou na 9317, mas a IN vigente na época permitia isso, que se tu podia fazer a opção em janeiro, dentro do mês de janeiro, que nem ele falou no voto dele. Ele pagou, inclusive, parcelou, né? Que ele regularizou até 31 de 7 é inconteste. 31 de janeiro.
É, Eu que acho tem uma que- a IN, essa eu pus no meu voto, a Instrução Normativa Aí 618 de ele citou 2006. no voto, eu chequei lá, eu vi a decisão da RJ que eu achei estranha. A decisão da RJ foi depois da IN e ela só aplicou 9317 que fala aquela coisa. Mas a IN fala lá que se tu fizer a opção, está no voto do pagano, se tu fizer a opção em janeiro, ela pode retroagir para 1º de janeiro. Não precisa lembrar aquela de situação fática, constituída, que a Júlia levantou aí. Isso aí é outra matéria. E a DRJ está vinculada a ele, né? A DRJ ignorou a IN. Bom, mas de qualquer maneira, vamos deixar a situação mais encaminhada. Se de fato o contribuinte fez tudo isso que você falou, pagou, o Iago até falou, o Marco também. Agora é que agora você só muda o voto, porque na verdade a ideia sua é a mesma, apenas os textos legislativos têm que ser alterados e você pode usar até IN. Eu vou usar ele, de fato, mas agora eu tenho medo, presidente. Agora eu quero que vocês confirmem comigo lá no parecer, porque eu li no parecer que ele regularizou os débitos em 31/1/2007 e por meio de parcelamento. Confirma para mim só agora, vamos lá confirmar. Parecer que mas tenho certeza absoluta. Parecer senhor. Na decisão da DRJ fala, pagando ali, ó. Júnior, Mas é certeza, né? eu mandei, Um de cada vez, gente. Um de cada vez. mandei no grupo lá onde você tem que colocar, Júnior. Entendi. Não, então eu tenho certeza, presidente, que foi regularizado. Então eu só vou mudar a legislação, vou me basear na IN, Isso. e aí vai ser Simples Federal e não nacional. E peço desculpas pelo equívoco, né, cometido a todos aí e pelo contribuinte também. Não, mas de qualquer maneira, tudo bem, isso acontece, mas deu para a gente verificar, né? O importante é que a parte fundamental seja coerente. O contribuinte pagou, o Iago, o Marco já se manifestaram, a gente também, dá para seguir a IN, ou seja, daria para dar provimento desde que a parte do débito seja regularizada. Isso você confirmou, está regularizado, está pago. Tá, em 31/1 foi parcelado. A decisão da DRJ confirma isso. Eu entendi, Marco. A decisão do DRJ fala isso, que está regularizado em 31 de janeiro. Então, podemos votar desde que você se comprometa. Claro, depois eu vou ler isso aí na hora de assinar o acordo com você, eu vejo isso, mas... só me comprometo. Me comprometo a alterar. Perfeito. Então, confirmando todos de acordo, está dando provimento pelos motivos já expostos. Está caindo... agora compartilhou aqui, vamos ver. Alguém compartilhou alguma coisa. Acho que, não sei. Foi a Júlia, né, Júlia? Sim, foi a Júlia. Só que eu não estou conseguindo... Fui eu. Está muito pequenininho aqui. Quer matar a gente? Vamos ver aqui. Peraí. Aumenta um pouquinho, Júnior. Como é que faz? Só apertar tá. mais. Abre a tela, pega a tela do computador e abre aí. Pronto, tá melhor? Agora, Melhorou? agora você precisa baixar, porque eu não consigo ler. Está parado no... Aí. Agora sim. Pronto. Simples. 97. O federal, tá certo. Não, para mim tá tranquilo. Para até citar isso também, viu, Pagano? Essa... Decisão da Câmara federal. Superior. É federal. Decisão. Eu posso pôr esse... Depois você me passa, Júnior, por favor? Faz. Então tá, resolvido. Todos de acordo, votando por dar provimento, é isso? Isso. Tira essa tela daí, Júnior. Agora... Pronto, parei, né? Saiu? Não, saiu. Saiu. Pessoal, vocês querem continuar ou vamos almoçar? Eu tô com fome. Então vamos parar por aqui. Deixa eu almoçar também. Tá, então nesse último processo que acabamos de julgar agora, é o item 95, foi dado provimento Simples Federal e o Pagano já regulariza isso. Pessoal, são 12h30, voltamos às 14 horas, tá bom? Também. Quantos faltam ainda, presidente? Falta uma meia dúzia. Ô, Fabimar, muito obrigado pela sua presença aí, tenha um bom final de semana e até o mês que vem, tá? Obrigado, vou finalizar a gravação, presidente. Obrigado. Falta